Olá, Kátia da Natural World Aromaterapia. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, pouco conversado entre a família, o sexo. Você deve estar se perguntando, como assim que é muito importante? Sim, é muito importante, porque se isso fosse conversado entre pais e filhos na época certa, muitas pessoas não estariam tendo tantos problemas no relacionamento, na vida conjugal e também no relacionamento da relação sexual em si. Por quê? Porque através de um ato mal feito eu posso ver doenças, não só doenças venéreas não, gente, mas doenças como o câncer, câncer de colo, que é desenvolvido por um ato sexual quando não tem uma informação. A mulher desenvolve câncer de colo muitas vezes porque ela às vezes não sabe conversar com seu cônjuge, não tem intimidade suficiente com seu parceiro para falar que está sendo machucada. E também rapazes que não são instruídos pelas suas mães ou também pelos seus pais de se preocuparem para terem intimidade, de realmente estarem preocupados com o outro. No mundo de hoje as pessoas estão tão egoístas, só querem o seu prazer, o seu bel prazer, que não estão preocupados com o outro. E muitas vezes isso acaba prejudicando cada vez mais nas relações humanas. Mas voltando em relação ao sexo, muitas pessoas acabam conhecendo o sexo através do quê? Da internet, dos vídeos pornográficos. Gente, quem foi só através disso, vai conversar primeiro, vai se instruir em relação da importância do sexo. Quem nunca ouviu falar, na verdade, Deus fez o sexo para ser desenvolvido no casamento, por quê? Porque era para se ter uma intimidade, para se conhecer realmente aquela pessoa, para justamente você falar, olha, essa posição não tá legal. E aquela pessoa, como ela tem intimidade com você, ela te respeitar e falar, poxa, eu posso te machucar, então deixa eu mudar a posição. Ou mesmo quando, uma mulher tem corrimento e o marido fala, ué, o que aconteceu? Eu te machuquei na última vez? Será que você não está tão lubrificada? Muitas pessoas não entendem o porquê do corrimento, mas são coisas simples, às vezes, só no ato sexual. Quando eu tenho uma boa instrução, ainda mais no período de adolescência, que as coisas acontecem, os hormônios estão à flor da pele, mas quando eu tenho uma boa instrução em casa, não na internet, na minha casa, com os meus pais que me dão segurança, que estão ali de feedback para mim, sabe? Que estão ali me aparando, fica muito mais fácil entender sobre isso. E também tratar as pessoas melhor, eu sendo homem ou mulher. Mas digo isso mais para os rapazes, por quê? Porque os rapazes só querem saber, quantas? Vamos lá, vamos fazer forte, não me preocupando com a minha parceira. Esse fazer forte, essa pressão da pegação, daquela coisa doida, pode ser bacana em alguns momentos da vida. Mas sempre isso não é legal, porque eu posso machucar minha parceira. Muitas vezes na adolescência você pode estar fazendo sexo, não perceber que você está machucando. Na verdade, eu creio que o homem também perceba. Por quê? Porque seu pênis vai ficar esfolado, vai ficar sensível, vai arder para urinar, que também já são sintomas que está acontecendo alguma coisa errada. Entende? Assim na mulher, como tem o corrimento, que muitas pessoas falam assim, não, Kátia, o ginecologista falou que é normal. Calma aí, vamos esclarecer isso. Não é normal. O corrimento só ocorre quando o corpo está falando alguma coisa, baixa imunidade, ou se ele teve um machucado. Quando? Na penetração, ou mesmo no ato em si, tá? Fazendo força, machucando o colo. Então, às vezes, da posição, eu posso machucar o colo, ou mesmo a vagina na penetração, e aí sim desenvolver um corrimento. E também pela baixa imunidade, eu tenho que lembrar disso. Só que as pessoas não estão preocupadas, principalmente os homens, ou maridos, ou parceiros. Eles acham que isso é normal, então vamos lá. Só que se você continua fazendo sexo com o seu parceiro, com a sua parceira, que está com corrimento, mais pra frente você pode ter uma infecção urinária. Então, eu tenho que prestar atenção em relação a isso e ter uma boa instrução para quê? Para eu, homem, se eu fosse homem, não prejudicar a minha parceira, não prejudicar a minha esposa. Mas eu tenho que começar a abrir minha cabeça em relação a isso. Por quê? Porque tem homens, como nunca ninguém conversou, ele acha que ele tá certo em tudo, sabe? Ele é a autoridade máxima, então ele sabe tudo. Mas nunca ninguém falou isso pra ele. É fácil você entender o seu órgão. Mas entender o órgão da mulher? Lembrar que cada um tem uma anatomia, tanto o homem, do formato do pênis,
quanto a mulher em relação à sua vagina, ao seu útero, tá? Vai ser diferente para cada pessoa. Então vão ter pessoas que a anatomia não auxilia na posição, que acaba machucando a sua parceira. E ele não quer saber sobre isso. Então, justamente estou aqui para explicar. Sua mãe nunca te explicou sobre isso, que você pode machucar. E quando você raspa o seu pênis lá no colo e começa a dar ferida e começa a dar o corrimento, né? O que acontece? Uma vez é uma coisa, né? Ah, tudo bem, tá no começo, você não entendeu, tal, machucou e a sua parceira não conseguiu falar porque ela foi educada. Ah, não abre a boca. Não, você tem que servir seu marido. Gente, não faz isso. Aí que tá o diferencial. Quando você tem uma boa instrução dentro da sua casa, que os dois se servem, que os dois estão em comunhão na hora do sexo, seria diferente. Porque eu estou preocupado sempre. Eu tenho intimidade com aquela pessoa para saber que alguma posição eu estou machucando ela. Tem que ser gostoso para os dois o sexo, e não só para um. Se ninguém nunca te falou isso, o sexo é uma troca, gente. Troca de olhares, de toques, de respiração, de amores e realmente de comunhão com aquela pessoa. É a hora com mais intimidade que a gente tem com a outra pessoa. Então, a gente tem que lembrar que esses momentos, esse ato sexual, o sexo, tem que ser muito importante. Para quê? Para que futuramente eu não desenvolva problemas na saúde dela. Isso é bastante para os homens mesmo. Porque quantas clientes não vêm até mim que estão com corrimento, mas seus maridos não entendem em relação a isso? Que eles mesmos, através do ato sexual, da forma que eles estão fazendo, está machucando a sua parceira, está machucando a sua esposa. Eles não querem entender isso. Eles esquecem que uma rapidinha nem sempre é o melhor para sua esposa, porque ela não está tão lubrificada, que belisca quando penetra, que machuca, que desenvolve o corrimento atrás de corrimento. E aí? E quando essa feridinha no colo do útero começa a aumentar? Eu posso fazer várias cauterizações. Se seu ginecologista nunca te explicou isso, tem a ver com a posição. Tem a ver com o ato em si que está machucando de alguma forma. Que às vezes a anatomia do seu esposo é um pouco maior e está machucando um pouquinho naquela posição. Então mude a posição para não machucar tanto o colo do seu útero. Porque tem uma hora que essa cauterização não vai mais funcionar e essa feridinha não vai diminuir. E aí sim, eu tendo ainda mais uma baixa imunidade, várias feridinhas no colo do meu útero, sem me cuidar e o marido não se preocupando, às vezes com uma infecção e tendo essa penetração, eu posso desenvolver também um câncer de colo. Então, gente, eu tenho que estar tomando cuidado em relação a isso. Por quê? Porque se você, esposo, nunca se preocupou com a sua esposa em mantê-la lubrificada, em dar prazer para ela, e lembrar que não é só na penetração que ela vai ter orgasmo, né? E esquecer que ela existe, que ela também é importante tanto quanto você, fica complicado isso futuramente. Então, gente, esse vídeo é mais para os homens, na verdade, mas para você, mulher, você, mãe, que nunca instruiu seus filhos por vergonha, aprenda que futuramente ele vai ser um homem que vai estar aí no mercado e que não vai ter nenhuma informação. E desculpa, a culpa é tua. Tu e do seu esposo, que nunca conversou com seus filhos sobre sexo e acha que eles tinham que aprender como? Na internet? Vendo filme pornográfico? A educação, quando eu sempre falo isso, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, gente, é uma orientação total da vida. Não é só sobre a palavra de Deus, não. Mas são essas orientações básicas também em relação ao sexo para ele não prejudicar o próximo, que é a esposa, que é o cônjuge. Ou mesmo que se você não é casado e tem uma parceira por anos, para você não machucar. É justamente fazer o que quer que lhe façam. Não prejudicar as pessoas, não ser egoísta nesse momento. Isso também é ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Sabe, muitas pessoas estão só presas a versículos e não vivenciam e não experienciam e esquecem que Deus criou o sexo justamente para ser bom. Não para quando você chegar no seu relacionamento, quando você tem seus filhos criados, meio que, né? Porque filhos criados, né? Preocupação dobrada, né? Então o que eu tenho que lembrar, gente,
que mesmo quando eu tiver os meus 50, tiver nos meus 60, a minha vida sexual pode estar ativa. E eu posso estar feliz. Porque todas as mulheres, gente, que não querem sexo com seus maridos, geralmente seus maridos, eles esquecem, são tão egoístas que nunca estão preocupados com as suas esposas. Eles estão cansados, eles querem aquela rapidinha, né? Vamos lá. Só que machuca a sua esposa fica indisposta, ela não tem orgasmo, só você tem orgasmo. E aí como fica nessa história? Venha a nós, o vosso reino nada? Então, gente, vamos lembrar que o sexo é importante. Mas se não for instruído de uma forma que eu tenha que lembrar que é uma via de mão dupla, fica complicado. Eu só satisfazer e não ter essa comunhão, essa intimidade de conversa, intimidade de atos, de toques, de olhares, cumplicidade, de aprender a falar. Olha, isso está me machucando. Porque se todo mundo tivesse essa cumplicidade, essa comunhão, essa realmente, né, essa intimidade que é feito para o sexo, seria diferente. As pessoas estariam felizes, estariam tendo ato sexual com 60, 70, 80, sei lá quantos anos, gente. Porque isso seria um complemento, algo a mais no seu relacionamento para te deixar feliz e alegre todos os dias. E não indisposto, e não irritado. Então, se por acaso na sua casa, sua esposa está emburrada, está cansada, não quer nada saber de sexo, pare e pense o que você tem que mudar. Não é ela não, o que você tem que mudar. Você homem, você marido, o que você tem que mudar? Comecem a pensar, isso é muito importante. Mude, converse com a sua esposa, o que não está legal, o que pode ser diferente. Aprenda a conversar, aprenda a dialogar. Lembra da época de namoro, que ainda você se preocupava um pouco mais com ela? É isso que a gente tem que estar fazendo, tá bom? Gente, gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe os nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. E até a próxima. Tchau, tchau.